Sem Deus, que confusão. A história da humanidade passa por momentos onde foram provados por Deus, como, por exemplo, lá no dilúvio. Assim que escaparam das águas, os homens começaram a se multiplicar. E logo veio Babel, a Torre de Babel, confusão de línguas, grande confusão. Os homens se afastam de Deus e, em vez de ter a proteção do Pai, encontram em si mesmos esperanças trazidas do próprio diabo. Foi o diabo quem disse lá em Ezequiel, está registrado no livro da Bíblia, que ele disse: subirei às alturas, serei semelhante ao Altíssimo, me assentarei no trono. E assim também aconteceu com os pós-diluvianos. Aquelas pessoas construíram uma torre e disseram: subiremos aos céus, escaparemos dos tiranos, escaparemos dos domínios, escaparemos das leis de Deus. Quer entendamos como tirania, quer como amor, atos de amor, nós temos que andar com Deus, porque os que andam com Deus encontraram nas águas do dilúvio a arca de salvação. Os outros encontraram apenas o mar revolto que engoliu a todos. E na torre, grande confusão. Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus da luz. Veja, Gênesis, a Bíblia começa assim, capítulo 1, verso 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Disse Deus, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas e sobre o abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E no verso 4, e Deus viu que a luz era boa. A luz era boa para ele e é boa para nós, para as plantas e para os animais. Passou depois da luz a criar todos os seres vivos, que todos dependem da luz para a sua existência. Direta ou indiretamente, a nossa fonte de vida vem da luz, vem de Deus. Pois bem, ao seguir na história, vem aqui na terra, nesse mundo que estava nas trevas do pecado, o próprio Filho de Deus, Jesus. E agora nós temos um registro feito em Mateus, capítulo 27, e versos 50 e seguintes. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. O que foi que Jesus bradou em alta voz? Está lá em João, capítulo 19, e o verso 30. Tendo provado, disse Jesus: está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o seu Espírito. Satanás exultava, Jesus entregava o seu Espírito. Aparentemente derrotado, morto, entregue na cruz. Ali o Salvador não trazia mais nenhuma esperança, mas o terror bateu no coração do diabo. Assim que ele percebeu que tumbas foram abertas e com aquelas palavras, homens despertaram do sono da morte. Veja o que diz aqui o livro Desejados de Todas as Nações, um best-seller de Ellen White, na página 632. Foi considerada a melhor biografia de Cristo de todos os tempos pela Biblioteca do Vaticano. A voz que gritou na cruz: está consumado, que acabamos de ler, João 19:30, foi ouvida entre os mortos. Penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que acordassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Ela penetrará as tumbas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressurgirão. Ah, minha esperança é firme e forte. Os mortos, aquelas pessoas queridas minhas, saudades que eu tenho, vão ressuscitar com a voz de Cristo. Está consumado, ele vai dizer novamente. E agora as portas do céu se abrem, o Filho de Deus torna a terra, e a porta da sepultura se abre, e a terra devolve do pó da terra novamente a vida aos meus queridos. Aos queridos de Jesus, aos queridos de Deus. O homem foi tomado do pó da terra. Deus faz dele um boneco do barro, sopra o nariz e é feita alma vivente. Pecou. A alma que pecar, essa morrerá. A morte é, conforme diz em Gênesis capítulo 3, és pó e ao pó tornarás. Mas o poder de Deus que fez do pó Adão e Eva, eu e você, também vai retornar à criação a partir do pó. Se morrermos,
teremos a ressurreição dos justos. Se por acaso estivermos vivos, quando virmos a voz de Jesus voltando nas nuvens, seremos transformados num corpo incorruptível, sem corruptela, sem doença, sem qualquer marca do pecado. O único que vai trazer a marca do pecado é Jesus, na palma das mãos, a marca dos pregos, na testa a marca dos espinhos e do lado a marca do espado da lança romana. Porque esse será o sinal da vitória do bem contra o mal para sempre. Bom, para entendermos um pouco melhor, vamos à explicação de Mateus, no capítulo 28, versos 4 e seguintes. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Mas que guardas eram esses? Os chefes, os líderes religiosos, os sacerdotes tinham pedido às autoridades romanas que pusessem guardas. E então Pilatos mandou que eles mesmos colocassem guardas, organizaram a guarda para que ninguém roubasse o corpo de Cristo e depois saíssem dizendo coisas por aí de que Cristo teria ressuscitado. Assim, os guardas estavam a postos, estavam sendo pagos para zelar para que ali não houvesse dúvidas de que Jesus estava morto e permaneceria assim. Os líderes religiosos queriam guardas no túmulo para impedir o roubo do corpo de Jesus. Depois, vamos ler, pagaram os guardas para dizer que o corpo tinha sido roubado. Esse relato revela a realidade do túmulo vazio, é o que diz a nossa lição. Quais as explicações que poderiam ser possíveis até hoje ainda são trazidas, porque, conforme vamos ler aqui, ainda houve uma deturpação da realidade. Vamos ver aqui então os versos seguintes, verso 10 do capítulo 28 de Marcos. Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia, lá eles me verão. Ao contrário dos guardas do sepulcro que estavam apavorados, os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos quando viram os anjos vindo à ressurreição de Jesus, contemplando. Enquanto as mulheres, verso 11, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Por isso, tantos incrédulos, especialmente entre os judeus, porque as teorias espatafúrdias são as mais diversas. Primeiro, os discípulos tiveram alucinações por terem visto Jesus ressurreto. Ele realmente não ressuscitou. Foram alucinações. Ou Jesus não morreu, apenas desmaiou, ou uma catalepsia, e depois, então, retomou a consciência após ter sido tirado da cruz. 3. Jesus tinha um irmão gêmeo. Olha, a criatividade das pessoas e de Satanás não tem limite ao tentar retirar o poder de ressurreição de Jesus e colocar crenças como que a alma é imortal, aquilo que Satanás disse no Jardim do Éden, certamente não morrerás, é a mentira que precisa ser apregoada. Mas quanto ao Filho de Deus, esse também querem negar a morte e a ressurreição. O real significado para nós, a morte de Cristo e a sua ressurreição são a esperança do cristão. Vê e entende para você curtir, compartilhar e seguir esse programa. Você toca o sininho, dá um like, compartilha e vem com a gente orando ao Pai dos Céus. Pai querido, nós estamos adentrando num sábado, num dia santo do seu agrado de estar conosco, e nós também no agrado de estarmos contigo, estamos revendo a tua palavra, rememorando as promessas que ainda ardem em nosso coração. Senhor, nós nos colocamos a seu dispor para levar esse evangelho aos confins da terra, mas também traz ao nosso coração para que arda com fervor, aumenta a nossa fé, que essa verdade da tua palavra entronize em nossa mente, modifique o nosso coração e faça de nós
cristãos verdadeiros, semelhantes novamente a Ti. Fomos feitos à Tua imagem e semelhança e queremos retornar a sê-lo. Abençoa-nos com essa graça em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe e te guarde e faça multiplicar as bênçãos da tua vida naquelas pessoas a quem você ama. Vê e entende, curta, siga e compartilhe. O que é, Tom? Você fica latindo? Qual é que é a tua? Tá latindo para quem?